Salmo 11, verso 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão abertos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Amém. Agora vá para frente um pouquinho, no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo número 2. Abacuque, enquanto você procura, é um dos profetas que a gente precisa estudar nos dias de hoje. O Abacuque tem uma mensagem fantástica para a gente entender as dificuldades que a gente está vivendo agora. Diferente de todos os outros profetas, ele não é usado por Deus para trazer uma mensagem ao povo, literalmente, de uma forma direta. Ele é um homem que fala com Deus, ele provoca Deus, e na resposta de Deus a ele nós encontramos entendimento para os dias de hoje. Vale a pena estudar, são só 3 capítulos. Achou, Dudu? Amém. Capítulo 2, verso 20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E agora, a terceira e última, vá para frente um pouquinho, o Evangelho de João, capítulo 2, verso 13 e em diante. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um chicote de cordéis, lançou fora todos eles do templo, bem como os bois e as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as suas mesas. E disse aos que vendiam os pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos ele foi construído, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Amém. Irmãos, nós temos, não de agora, mas herdamos a ideia de que a igreja é um lugar de encontro social. É um lugar de encontro de um grupo de pessoas que se torna singular, diferente dos demais. Cada grupo religioso tem o seu próprio templo, o seu próprio jeito de contemplar. Alguns são chamados de sinagogas, outros de mesquitas, outros de igrejas, outros de terreiros. Mas a ideia é a mesma, é um lugar separado. E não é raro que se tornem lugares onde há uma certa ostentação, ou onde há muita disputa pelo poder, onde existem pensamentos, correntes de pensamentos diferentes a respeito de muitas coisas, e muitas dessas correntes se chocam e as pessoas trocam de templo, trocam de lugar de adoração com uma certa facilidade. E a gente precisa entender alguns conceitos para que nos faça bem esse entendimento, para que a vida da gente encontre sentido. O que significa sentido? Sentido é aquela corda invisível que nos mantém ligado a alguma coisa segura. Existem 2 palavras que a gente precisa entender a diferença entre elas: direção e sentido. Direção é aquele lugar para onde eu estou virado e caminhando. Direção de São Paulo, de Belo Horizonte eu estou em direção a São Paulo, direção à Bahia.
tem um sentido só, um esforço só. Mas a palavra sentido, ela liga dois pontos. Sentido Belo Horizonte, São Paulo. Não tem mais só São Paulo, tem Belo Horizonte. Eu estou indo em direção a São Paulo, mas eu não estou em sentido só São Paulo. O sentido é sempre ligando dois pontos. Então, quando eu digo a minha vida está sem sentido, eu acordo de manhã e eu estou triste porque é mais uma segunda-feira, é mais uma semana, é mais um domingo, é mais um dia de trabalho, e no final desse dia de trabalho eu estou chateado, porque é mais um momento de voltar para casa, comer, tomar banho, resolver problemas e dormir para a gente começar tudo de novo. A vida da gente fica sem sentido. E aí a gente começa a entender por que Fernando Pessoa escreve aquele versinho que depois é musicado na MPB: navegar é preciso, viver não é preciso. Porque navegar se tornou alguma coisa mecânica, você faz aquilo todo dia, mas você já não vive mais. E muita gente entra nesse jeito de viver. Você está dentro de um casamento mecânico, você está num trabalho mecanizado, você está num processo de vida que vai te empurrando para frente, e que se você pudesse, você desceria. Algumas pessoas, não aguentando isso, acabam indo para as drogas. Algumas pessoas se viciam em trabalho, algumas pessoas se enlouquecem, algumas pessoas chegam mesmo a tentar, e algumas conseguem, morrer, indo ao suicídio, porque falta sentido. Então eu preciso entender o que significa a palavra templo. Nós lemos três textos. Primeiro um salmo de Davi, em que Davi diz: o Senhor está no seu santo templo. Davi escreveu isso quando o templo de Salomão ainda não havia sido construído. Não havia ainda, como nós entendemos, templo como um lugar fixo, uma construção monolítica, algo, como diz um senhor que foi ministro no Brasil, ele criou um neologismo, ele chamou de imexível. Um lugar, lembrando o ministro Magre, imexível, construído solidamente, que não pode ser movido. Ainda não existia isso em Israel. Quando Davi escreveu: o Senhor está no seu santo templo, havia tabernáculo, era uma barraca. Muito bem, esse texto fala de templo quando ainda não havia templo como nós o consideramos, como uma construção como essa. Alguns prédios são tão fantásticos, que entram para a história como belezas eternas. Por exemplo, o Taj Mahal, que foi construído como um edifício de honra a uma mulher, amor de um homem por ela, mas que também tem todo um viés religioso. É um símbolo de religiosidade, de fé, de vínculo com a eternidade. Alguns templos são muito bonitos e não dá para a gente vir a Belo Horizonte e não conhecer alguns templos. Quem é evangélico quer conhecer alguns templos. A Igreja Universal, lá atrás, no seu começo, traçou um plano de se firmar como uma igreja grande, que fizesse sombra às igrejas históricas, e no seu plano havia a construção de 10 megas templos pelo Brasil. E eles começaram, e hoje eles têm muito mais do que os 10 megatemplos. A gente passa e olha e diz: oh, que coisa enorme, que coisa maravilhosa. Vários países do mundo de várias religiões têm, os judeus ainda não tinham. Quando Davi escreveu: o Senhor está no seu santo templo, havia o tabernáculo. Sabe o que significa tabernáculo? Tabernáculo significa barraca, tenda. Armava-se a tenda, ali dentro tinham os utensílios de adoração, os sacerdotes entravam, ministravam, mas não havia templo com esse entendimento. A palavra templo significa lugar sagrado. Lugar sagrado, lugar de Deus. Mas sob esse entendimento, o tabernáculo é sim um templo. Davi estava movido pelo Espírito de Deus quando ele diz: o Senhor está no seu santo templo. Só que ele não se referia apenas ao tabernáculo como templo,
Ele se referia ao universo, ele dizia: Deus está vendo tudo o que acontece no universo. Deus está no alto das montanhas, está no vale mais profundo, está no fundo dos mares, está nas florestas, está entre os povos não conhecidos. Ele está em todos os lugares, ou melhor dizendo, todos os lugares estão nele, porque Deus tem em si todas as coisas e todos os lugares. Sob essa ótica, o universo é um grande templo. Mas há um momento em que nós precisamos buscar um sentido para a nossa vida, então eu preciso pensar numa outra palavra, que se parece com a palavra templo, que é a palavra tempo. O que significa tempo? Tempo é a unidade de medida, um conjunto de unidades de medidas que nós inventamos para dividir aquilo que dura. O homem levantou um dia de manhã e disse: isso dura muito, isso o quê? Não sei, essa coisa clara que depois fica escura. É preciso entender isso, e para entender a gente tem que fatiar para poder começar a trabalhar com isso. Então vamos inventar primeiro uma coisa chamada dia, outra coisa chamada noite. O que é escuro é noite, o que é claro é dia. Mas é muito grande, tanto o tal do dia como é muito grande a tal da noite, então vamos dividir ainda mais. E dividiram isso, então tempo é aquela unidade de medida que mede o que dura. E a palavra tempo e a palavra templo, embora não tenham a mesma raiz, tem uma fonética parecida, tem um som parecido. O que acontece quando eu entro naquilo que é sagrado, no lugar sagrado, no templo? A primeira coisa que eu percebo é que eu estou buscando um sentido, uma conexão com aquilo que dura, porque fora do templo eu me decepciono com o final de todas as coisas. Tudo passa, tudo acaba. Eu estava vendo um conjunto de fotografias que uma senhora postou dela. Ela já é uma mulher adulta, é uma artista muito boa, eu gosto muito das obras dela. E ela postou uma foto dela pequenininha no colo da mãe dela. Depois ela postou uma foto da mãe dela no colo da avó dela, quando a mãe era pequenininha, naturalmente. Depois ela colocou a foto dela com a irmãzinha dela, as duas pequenininhas, tipo as suas duas meninas. E ela postou um monte de fotos, e eu fiquei pensando, como que é decepcionante você olhar para a vida, em algum ponto você para e olha para trás, depois você olha para frente e você percebe que tem mais tempo para trás do que tem tempo para frente. Você olha e diz: eu já vivi muito mais do que eu vou viver. Eu já vivi 30, eu já vivi 40, eu já vivi 60. Então eu não vou viver mais 60. Eu vou viver provavelmente muito menos. E com que qualidade? E quando você começa a olhar ao seu redor, hoje eu fui buscar a Amanda, e no caminho tem um lugar, é um bota-fora, onde as pessoas acabam, um bota-fora clandestino, a prefeitura vai lá, vira e mexe e recolhe o que se joga ali. Então ele é clandestino, mas já está quase que oficializado. E eu vi um pedaço de uma parede com um azulejo pequenininho, de 10 por 10, com uma junta de 1 centímetro. E eu me lembrei quando aquilo foi lançado, há muitos anos atrás, quando a indústria que trabalha com revestimento lançou essas pastilhas, esses azulejos pequenininhos de 10, com uma junta maior. Era alguma coisa muito diferente de tudo que se fazia até então. Até então, os azulejos eram coladinhos, com menos de 1 milímetro um do outro, e aquilo veio e revolucionou. E de repente todo mundo, tudo que era prédio, colocava do lado de fora, as pessoas colocavam nas suas áreas gourmets, as suas churrasqueiras, todo mundo queria aquilo na cozinha, era chique. E aí de repente alguém vem e derruba a parede, e tem um pedaço enorme de uma parede jogado lá. E eu fiquei pensando, a Bíblia diz que tem hora que a gente constrói, tem hora que a gente joga no chão, tem hora que a gente junta, mas tem hora que a gente espalha, tem hora que a gente ama desesperadamente, tem um desejo erótico enorme, abraça, mas depois você diz: não, me solta, não quero, eu quero distância, nada dura. Então quando você está aqui fora, você se angustia porque você percebe que tudo está passando, e pior, você está passando por tudo, e tudo tem o seu final. E aí nós vamos chegar a uma pergunta: para quê? Para que trabalhar? Para que viver, se tudo vai acabar? Paulo, trabalhando a ideia dessa angústia, lá em Coríntios, ele vai dizer: se a nossa esperança com Deus, em Cristo, é só para essa vida, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis dos homens. Não faz sentido nenhum nascer,
crescer para a gente envelhecer e morrer. Pior, pode ser que no processo a gente ainda se acidente, seja vítima de crime ou adoeça. Não tem sentido. Mas aí você entra no templo, no lugar sagrado. Quando você entra no lugar sagrado, a primeira coisa que acontece é que o tempo para. E aí, eu falei que no começo a gente estava pensando como que a ideia que nós temos, nós ocidentais, das últimas décadas desenvolvemos, a ideia de que o templo é um lugar de encontro social. É um lugar onde eu vou encontrar as pessoas e se me fizerem raiva eu vou embora. Se me agradarem, eu fico. Se me derem espaço, eu canto, eu toco. Se me tratarem bem, eu dizimo, eu fico. Não, o templo não pode ser isso. O templo tem que ser aquele lugar onde eu entro e o tempo para. Não há mais uma fatiação dessa coisa que dura, chamada tempo. Não, eu fecho os olhos e de repente não tem mais tempo, porque eu entro num terreno sagrado. Quando eu entro num terreno sagrado, eu entendo aquilo que Deus disse para Moisés, quando Moisés vê a sarça pegando fogo, mas que não se consome, e ele diz: vou para lá ver essa maravilha, e uma voz diz a ele: Moisés, e ele para, a voz o conhecia, e diz: tira o sapato do seu pé, porque você está em lugar sagrado. É por isso que a sarça não se consome, porque aqui diante de mim o tempo não passa, diante de mim o que existe é eternidade, nem começo e nem fim, apenas duração, não há tempo. Você não envelhece porque você nunca nasceu e jamais vai morrer estando na minha presença. Então, quando eu entro no templo, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender que há uma diferença entre aquilo que passa, que ficou lá fora, que me magoa, que me machuca, que me põe medo, e aquilo que dura, que faz sentido para mim. Eu digo: eu existo para estar neste lugar, eu existo para entrar na presença de Deus e entender que a dor vai passar, que a morte vai passar, que o engano de que fui vítima vai passar. Eu olho e digo: na verdade eu não perdi aqueles que eu amo. Eu posso continuar amando todos aqueles que eu amei lá fora, porque em Deus não há mortos, e Jesus vai dizer isso. Ele disse: para Deus todos vivem, ninguém morre, porque todos estão nele. Por isso Jesus nos explica que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos diante de Deus, não morreram, porque em Deus a vida é permanente. Então eu posso olhar para o espelho quando estou aqui fora e vejo o tempo que eu conto, que eu fatiei, a duração que eu chamo de tempo fatiado, embranquecendo meus cabelos, trazendo para mim as rugas, tirando a minha força física, me jogando para frente. Mas eu olho e o tempo diz para mim: a morte vai te vencer. E aí eu entendo a palavra profética que é citada no Novo Testamento, em que diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque eu entendo que o próprio Jesus é a manifestação de Deus, e quando eu entro no templo, no lugar sagrado, eu não entro para cantar, não precisa ter música no templo. Eu não preciso sequer que haja um pastor para pregar no templo. Eu não preciso que haja telhado no templo, eu não preciso que haja cadeira no templo, eu preciso apenas que haja um lugar, espaço onde eu possa fechar os olhos e entrar na presença de Deus, e Deus pode então se revelar a mim, e aí sim eu vou ouvir uma música que não dá para ouvir com os ouvidos, eu vou ouvir uma palavra que não dá para ouvir com os ouvidos, porque ela não vem de fora para mim, ela vem de dentro para mim, ela está em mim, é o próprio Deus que vive em mim, é o próprio eu que vivo em Deus, eu e Deus nos tornamos uma coisa só. Essa é a ideia do templo, onde eu cultivo uma intimidade com Deus. Por isso, a ideia de intimidade de um casal, marido e mulher, aparece na relação Cristo e a igreja, porque é algo de intimidade profunda entre eu e Deus. O templo tem que ser um lugar onde o tempo não vai me vencer, onde a dor não vai me vencer, onde eu entro e eu tenho uma experiência com Deus, que diz para mim que eu já sou mais do que vencedor por Cristo Jesus.
Irmãos, aleluia, palmas para o Senhor Jesus, não é para mim. Mas aí, nós falamos de dois templos. Davi entendeu o cosmos, o universo, como grande templo. E sob essa perspectiva, em qualquer lugar que eu estiver, eu posso fechar os meus olhos e eu entro na presença de Deus. Você devia fazer essa experiência, buscar essa experiência. Você está trabalhando, está muito ruim, o trânsito está muito ruim, você está ali dirigindo, motorista buzinando, motoqueiro te dando fechada, o pedestre te xingando. Para o carro, respira fundo, fecha os olhos e entra na presença do Senhor. Mas às vezes, a gente percebe que ao final de 6 dias de trabalho, nós precisamos recarregar as nossas baterias espirituais. Sabe, irmãos, eu ganhei um telefone novo, há uns dias atrás, me deram de presente. O meu telefone anterior é muito bom, eu gosto dele, é um K10. Mas a bateria ficou viciada, então 2 vezes por dia eu tinha que estar carregando a bateria. E esse que me deram de presente tem uma bateria de longa duração. Como é melhor? Você está lá o dia inteiro, a noite inteira, no outro dia que você vai mexer com carregar, às vezes 2 dias para carregar. Mas tem uma hora que eu tenho que parar aí na tomada e... Cada telefone tem o seu tempo. Um é todo dia, o outro é de 2 em 2 dias, o outro é dia e meio, o outro é uma vez por dia. A nossa estrutura psicobiológica, ela é preparada pelo nosso Criador para aguentar até 6 dias. Várias comunidades ao longo da história tentaram mudar esse marco. Teve gente que já tentou colocar na sua sociedade um dia de descanso a cada 9 de trabalho. Teve gente que resolveu abolir. Não deu certo, as pessoas adoeceram. Tem sido provado por experiências há séculos que nós aguentamos trabalhar 6 dias, fazer tudo, mas que ao 7º dia precisamos parar e nos voltar para aquilo que dá sentido à nossa vida. Nos voltarmos para Deus. Por isso o Senhor Deus deu um mandamento dizendo: 6 dias fará toda a sua obra, o 7º dia pertence a mim. É o dia que você precisa plugar o seu espírito na tomada de Deus e se energizar do poder de Deus. Então eu preciso de um templo, de um lugar sagrado, onde ao final desse período eu vá e eu entre. E aí sim, tem uma música, tem cantor, tem um pastor, tem os irmãos, tem um tempo, tem todo um conjunto de ritos que me ajudam a me tornar feliz, mas que tem que ser um lugar onde eu entro para ter um encontro com o eterno, onde eu fecho os olhos e eu entro na presença de Deus e Deus começa a ministrar ao meu coração, onde eu me ajoelho e eu me derramo diante de Deus, onde eu coloco diante de Deus as minhas dores, as minhas frustrações, as minhas vontades, onde eu confesso a Deus as minhas falhas, os meus pecados, os meus enganos, onde eu encontro gente que vive a mesma experiência da miséria humana, da caminhada trágica do homem na terra e que vem à igreja para receber de Deus aquele levantar, porque cair é do homem, mas levantar é de Deus. Então Deus te põe de pé, a cada 6 dias, no 7º dia, o teu espírito se renova, o teu espírito se energiza, você ganha uma força. É como quando vinha o Espírito do Senhor sobre Sansão, e Sansão ficava poderoso quando vinha o Espírito sobre ele. Quando você tem uma intimidade com Deus, você precisa então desse lugar. Aí a igreja não é mais só um lugar, a igreja se torna um templo. Mas Jesus nos disse no texto que nós lemos, ele disse aos judeus, quando ele chega ao templo, que ele ia a cada 7 dias, a cada 6 dias, no 7º ele estava lá. Jesus sempre foi, ele é o nosso exemplo. Jesus não faltava, Jesus estava no templo. 6 dias ele andava por Israel, 7º dia ele estava no templo. De manhã lia as escrituras e ensinava, à tarde voltava para fazer adoração. E aí ele chega um dia, tem gente lá vendendo. Olha o pombo para o sacrifício, olha a ovelha, olha o boi. E aí alguém dizia: moça, eu queria comprar
queria comprar aí um pombo, mas não tem dinheiro. E o cara dizia, você é de onde? Eu sou lá de Roma. Que dinheiro você tem? Eu tenho dinheiro de Roma. Não, mas para comprar você tem que comprar com dinheiro de Israel. Mas eu só tenho dinheiro de Roma. Então vai ali no cambista, o cambista vai trocar. O cara chegava com o dinheiro lá e via a cotação, trocava, voltava e comprava ali no templo mesmo. Era uma facilidade comercial, era um esforço capitalista que estava invadindo Israel. Jesus joga as bancas dos cambistas para cima, pega umas cordas, junta na mão e começa a bater naquele povo e começa a mandar os animais embora. E ele diz, vocês não vão fazer da casa do meu pai um mercado. E ele purifica, ele limpa, e de repente chegam uns religiosos, porque os religiosos tinham percebido que a religião tinha se tornado um bom negócio. Eles estavam ganhando dinheiro. Ninguém estava ali com a banquinha do pombo sem pagar um aluguel para o sacerdote. Ninguém estava ali trocando dinheiro sem pagar um royalty para o sacerdote. Estava dando dinheiro para quem estava controlando aquilo lá. E eles chegam para Jesus muito bravos e dizem, quem te deu autoridade para fazer uma coisa dessa? E Jesus disse, eu tenho autoridade, eu vou mostrar para vocês a minha autoridade. Derrubem esse templo e em 3 dias eu vou reerguer esse templo. E aí eles tomam um susto e disseram, peraí, para com isso é conversa de doido. Isso aqui demorou 46 anos para ser construído, você vai levantar isso em 4 dias? Em 3 dias? Em 2 dias? Mas nem em 100 dias. Impossível fazer isso. E aí nós temos uma explicação que João nos deu. Jesus não estava falando daquela construção eclesiástica. Ele estava falando do seu corpo. E aí, irmão, eu entendo uma outra coisa. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Aí eu entendo que eu habito o meu corpo. Eu não sou meu corpo. Eu não sou velho. Eu não sou gordo, eu não sou mulher, eu não sou homem. Eu não sou aquilo que esse corpo manifesta. Eu habito um corpo. Eu sou uma consciência que mora num corpo. E esse corpo tem que ser um templo. Um lugar onde eu entro no sagrado, onde eu tenho contato com o sagrado. Então eu entendo que eu estou num templo que vai durar um tempo. Porque ele está num mundo onde a duração é marcada por unidades de medida. Por isso é que eu envelheço. Mas eu não sou isso que envelhece. Eu já tenho em mim os recursos para ter uma comunhão perfeita com Deus, seja eu uma prostituta, seja eu um viciado em drogas, seja eu um santo no altar de Deus, seja eu homem, seja eu mulher, seja eu homossexual, seja eu o que for. Porque Deus já me fez templo de mim mesmo. Então eu preciso ter uma relação com Deus no macro-universo. Eu vejo Deus em todos os lugares. Eu tenho uma relação com Deus que é semanal. Eu tenho um lugar de encontro, de adoração, de cultivo da minha religião. Mas mais do que isso, eu preciso preservar este templo que eu sou. Eu sou um templo, por isso eu preciso cuidar da minha saúde, por isso eu preciso cuidar do meu lazer, preciso cuidar da minha família, eu preciso envelhecer com dignidade, mas muito mais do que isso, eu preciso entender que o outro é exatamente como eu. Não adianta eu prestar atenção em mim, não adianta eu suprir as minhas necessidades se do meu lado tem alguém que está sofrendo. Eu preciso cuidar de mim e cuidar desse que está sofrendo. Então no templo que eu entro, quando eu fecho os meus olhos, quando eu venho semanalmente ao encontro na igreja, quando eu estou em algum lugar e eu entendo que o universo é o templo de Deus, eu estou em adoração a Deus, eu entro na presença de Deus, o tempo para. Mas quando eu abro os meus olhos, eu olho ao meu redor e eu vejo que eu tenho pessoas que eu preciso ajudar a ter esse entendimento. Por isso é que é importante que eu ajude a matar a fome de quem está com fome do meu lado, que eu preciso pensar em justiça para quem está sendo injustiçado ao meu lado, que eu preciso socorrer o que está doente e não tem remédio ao meu lado, porque eu estou aqui para levar outros à adoração de Deus. Deus habita não apenas em mim, mas habita em todos os que estão ao meu redor. Por isso é que o nosso irmão João, que escreveu o Evangelho, escrevendo a sua primeira carta das 3 que estão na Bíblia, ele diz assim:
Todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Se eu amo um Deus que eu não vejo, alguém aqui já viu Deus? Eu ainda não vi, alguém já viu? Mas eu amo a Deus, você também. João disse, se eu amo um Deus que eu não vejo, como é que eu posso desprezar o irmão que eu vejo? Que eu entendo que também é templo de Deus. Por que eu preciso estender a mão? Olha aqui para mim em nome de Jesus. Por que eu preciso estender a mão àquele que sofre? Porque ele também é um templo de Deus. Pastor, mas o senhor está dizendo para mim que o viciado em droga, o cara que está caído na sarjeta é um templo de Deus? É. Pastor, mas eu não entendo isso. Você não precisa entender. Deus não te pediu para entender nada. Ele te pediu para obedecer. E a palavra dele é essa: eu tenho outras ovelhas, as quais eu preciso buscar e trazer para esse aprisco. Ele disse, olhem para os campos, eles estão brancos para a ceifa. Ele disse, uma ovelha se perdeu e o pastor deixou as outras guardadas e foi atrás da que se perdeu. Jesus está preocupado com o sem-teto, com o viciado, com a prostituta, com o heterossexual, com o homossexual. Jesus está preocupado com aquele que está sofrendo, que não tem uma vaga no hospital, que está tomando o remédio errado e vai morrer porque o remédio que deram para ele é errado. Jesus está preocupado com aquele que está preso injustamente porque ele é preto. Nesse país se prende preto sem julgamento. Nesse país não se solta o preso mesmo depois que a sentença foi cumprida. Fica lá um tempão. Eu só posso entrar num templo do meu corpo, semanal, ou do macro-universo, para adorar a Deus, se eu estiver disposto a reconhecer Deus em todo aquele que anda comigo e passa por mim. Aí a minha vida e a minha religião passam a fazer sentido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ame a Deus quando você fechar os olhos, mas ame a Deus mais ainda quando você estiver de olhos abertos e ajude as pessoas a encontrarem um sentido para a vida delas, a se ligarem a Deus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.